Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um episódio do nosso mini curso de HTML e CSS aqui da Hashtag Programação. Nas aulas anteriores, a gente começou o processo de construção da nossa landing page de um produto fictício que eu concebi aqui, mas é um processo que vai se repetir para toda vez em que você tiver que, de fato, construir uma landing page para um produto próprio seu. Então isso aqui é super interessante para você que em qualquer momento futuro queira construir uma landing page própria, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então vamos lá, galera. Tá aqui a nossa landing page, exatamente de onde a gente tinha parado. Eu repliquei essa seção aqui só para que a gente tivesse uma barra de rolagem. E essa barra de rolagem foi interessante no final da aula passada, porque tendo a barra de rolagem eu consegui perceber que o nosso header ele não ficava fixo aqui em cima. Quando eu começava a rolar a página lá para baixo, esse header aqui ele sumia, ele só subia, certo? E eu queria não, que ele ficasse fixo aqui, que ele sempre estivesse presente. Beleza? Isso aqui é um negócio importante. E a gente quer o mesmo tipo de comportamento para o nosso footer, para o nosso rodapé da página. Já que a gente quer o mesmo tipo de comportamento para o rodapé da página, eu vou deixar esse conteúdo grande o suficiente para que ele não caiba na página e, consequentemente, a gente tenha uma barra de rolagem. E aí agora eu vou terminar de trabalhar esse rodapé só para acertar tudo. Beleza? Bom, o rodapé aqui, que nesse momento não tem absolutamente nada. Aliás, se você der uma olhada aqui no nosso código HTML, o nosso rodapé, ele entra aqui, ó. Nosso rodapé tá aqui. Mas aí é um rodapé vazio, certo? Beleza. A gente tem aqui esse rodapé vazio. E aí fica aí a questão. O que a gente colocaria nesse rodapé? Uma ideia bastante comum é colocar links que sejam interessantes para você, assim, links que você quer exibir para a pessoa que está visitando a sua landing page. Por exemplo, as minhas redes sociais, assim, as redes sociais do meu produto, não é? Então eu posso colocar aqui, ó, visite nossas redes sociais. E aí você vai ver, no momento que eu colocar isso aqui, apareceu aqui o texto. Só que, repara, ele é um texto que está localizado num elemento que está no fim da página. Ele não tá com aquela cara de rodapé assim, do jeito que eu queria, que nem o header aqui, que vai ficar aqui presente, que vai ficar aqui fixo, a gente vai conseguir acessar o tempo todo. Não é bem isso, né? Pelo menos não tá assim por enquanto. E é nisso que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Então, partindo aqui para o nosso CSS, a gente vai vir aqui, vai adicionar mais um elemento, footer, que é o nosso rodapé. Aqui no rodapé eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero deixar ele com uma estética diferente, mas ao mesmo tempo condizente aqui com a estética geral da nossa página. Então o que eu vou fazer é, eu vou inverter. Repara que a gente está usando como cor primária esse azul aqui, e a gente está usando como cor de fundo o branco. Eu quero inverter. Eu quero deixar o azul como cor de fundo e o branco como cor primária. Isso é, cor dos elementos que estão aqui dentro. Então vamos ver aqui. Footer. Eu vou botar aqui background color do inglês cor de fundo, e eu vou colocar aqui o código da cor do azul que a gente estava utilizando. Salvei, olha só. Eu basicamente falei, ó, esse retângulo aí que é o footer, esse retângulo aqui que é o footer, ele ficou com a cor que eu mandei. Só que aí, repara, tem um detalhe, né? A gente está lidando agora aqui com os padrões do HTML, do CSS, de como o navegador lida com eles. O primeiro deles é isso aqui, ó. Esse retângulo, ele tem especificamente o tamanho desse conteúdo aqui dentro. Tá bom? Ele tem especificamente o tamanho do conteúdo aqui dentro, né? Você está vendo aqui que não tem muito preenchimento aqui, não tem muita margem dentro do próprio retângulo, que é o que a gente chama de padding. Padding, que é aquele espaço de preenchimento, como a gente já tinha visto na aula anterior. Por exemplo, a gente até usou aqui esse padding. Vamos pegar até, aliás, até esse padding aqui, esse número aqui, e vamos colocar aqui dentro, ó. Coloquei um padding, ó, já ficou menos sufocado aqui o nosso texto aqui dentro. Beleza, isso aqui é uma boa coisa. Eu estou iluminando aqui esse texto, mas é porque se eu não iluminar, você também vai perceber que, ó, mal dá para ler, já que o padrão de cor de texto é preto. E a gente não fez nenhuma alteração aqui para isso. Vamos fazer o seguinte. Color. A gente vai colocar aqui, ó. Já que a gente inverteu as cores, a cor que é a nossa cor primária vai ser branco. Então tá aqui, ó. A nossa cor branca aqui. Beleza, bacana. A gente ainda vai trabalhar um pouco mais isso, mas olha só. Tem algumas coisas que você já percebe. Primeiro de tudo, putz,
Isso aqui não está com aquele comportamento do jeito que eu gostaria. Como é que eu resolvo isso? A boa notícia é que você pode resolver isso da mesma forma que você resolveu o header. Como é que você resolveu o header? Você lembra? Da aula passada, a gente veio aqui e botou esse position sticky. E a gente vai colocar esse position sticky aqui também. A gente colocou position stick, mas repara, não era só isso. Position stick define como é que esse elemento vai se comportar. Isso é, ele vai grudar na posição dele e ele não vai sair de lá. Mas, putz, como é que isso vai acontecer na prática? Como é que isso aqui vai acontecer na prática? Bom, você tem que dar uma referência a partir da qual ele vai grudar. E aí eu quero que do fim da página, ele conte 0 unidade de comprimento e 0 unidade de comprimento e grude aqui. E foi isso, sacou? Foi isso. É isso aqui, e com isso a gente garante esse footer aqui. Só que dá pra fazer umas coisinhas nele pra deixar ele um pouco mais legalzinho, certo? Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar de fato o link para nossa rede social. E aí, se eu vou colocar links para as nossas redes sociais, vamos ver aqui e vamos botar um elemento anchor. Exatamente como a gente estava fazendo. Agora, tem um detalhe. Até então, a gente colocou anchor com esses href aqui, ó. Esse hashtag about, hashtag employees, hashtag account. Isso aqui são links para você ser direcionado para seções da sua própria página, que a gente ainda vai trabalhar. Mas agora o que eu vou fazer é um link para uma página externa, já que eu quero um link para as minhas redes sociais, rede social do meu produto, né? Beleza. Como isso aqui é um produto fictício, eu não tenho uma rede social para meia patinha, meia furada que te permite ter pés aleijados o ano todo. Mas eu vou pegar aqui uma rede social qualquer que vai ilustrar esse processo para mim. E curiosamente eu tenho aqui, ó, a rede social desse belíssimo time aqui carioca. Então eu peguei aqui como exemplo, eu vou pegar aqui, colocar aqui no href o link da nossa rede social, ou seja, o link para o qual eu quero que esse usuário seja redirecionado no momento em que ele clicar. E, por fim, eu vou colocar aqui, ó, o texto que vai ser exibido aqui, ó. Instagram. Vou botar aqui, Instagram. Escrever aqui, nossa, ó. Aí apareceu aqui o Instagram, beleza? Cliquei aqui, o cara foi redirecionado aqui para a rede do nosso produto, no caso aqui é do Flusão. Mas, beleza, você vai colocar aqui o link de fato da rede social do seu produto. Beleza, tá. Só que repara, mais uma vez, isso aqui não é o suficiente, até porque, putz, isso aqui, o Anchor, como a gente sabe, ele tem uma cor padrão, ele tem uma decoração padrão, que não está combinando com tudo que a gente estava fazendo. A gente vai resolver isso aqui. Não só isso, a gente vai também dar uma melhorada, porque eu não quero botar esse link aqui, eu quero botar esse link com o nome escrito Instagram. Eu acho que dá para fazer uma coisa mais bonitinha do que isso. Bom, primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte. Outra coisa é a posição desses elementos aqui. Mais uma vez, eu vou pegar e vou fazer então o seguinte. Lembra do nosso box model? Isso é, o nosso modelo de caixa? Nosso não, né? Do navegador. O navegador constrói a página pensando nos elementos do HTML como caixas. E aí, se tem um elemento dentro de um outro, é uma caixa dentro de uma caixa. Por que isso aqui é relevante? Isso é uma forma de você enxergar isso aqui, né? São caixas, uma caixa dentro da outra. E quando eu viro e falo que um elemento é um display flex, eu estou informando como é que essa caixa, que virou um display flex, deve lidar com as caixas que estão dentro dela. A gente sabe das aulas anteriores que o display flex ele define um eixo principal e um eixo auxiliar, um eixo cruzado, um eixo secundário. Esse eixo principal, por padrão, é a linha, né? O eixo horizontal. Aqui eu poderia até colocar, ó, flex direction, eu colocaria row, que é linha, e isso aqui. Mas esse já é o valor padrão, tanto que se você viu, isso não mudou nada. Se eu botasse aqui coluna, que não é o padrão, aí você viu que, ó, ele pegou os elementos e colocou em coluna, um depois do outro. Disse, não, beleza, vou organizar então em padrão em coluna. Tá bom, mas a gente quer linha mesmo, então eu nem preciso colocar nada. Row, beleza. Então, entendido que a nossa dimensão padrão é a linha e a nossa dimensão secundária é a coluna, a gente vai vir aqui para a segunda informação, que é
como eu vou organizar esses elementos na minha dimensão padrão, que é na minha dimensão principal, que é a linha. Justify content, eu vou dizer que eu organizei os elementos em função do espaço que existe em torno deles. Beleza. Em função do espaço que existe em torno deles. Agora, tem outra coisa que eu quero fazer, que é, bom, se você for ver aqui, isso aqui está me incomodando bastante, né? Isso aqui não deveria ser azul. O que a gente vai fazer então é o seguinte, já que isso aqui é um anchor, é um elemento anchor que existe dentro do footer, a gente vai fazer isso aqui, footer A, tá bom? A gente vai fazer footer A, e aí a gente vai dizer aqui que, bom, esse elemento que é um anchor que existe dentro de um elemento footer, ele deve ter text decoration none. Isso aqui já removeu o sublinhado desse texto aqui. Mas o sublinhado desse texto não era tudo que me incomodava em relação a ele. Ele também não deveria ser azul, que é um valor padrão que ele assume aqui. Que é um valor que ele assume aqui para os elementos anchor. Então, ó, eu coloquei aqui, a cor padrão dele vai ser branca. Beleza, agora tá contrastando aqui, agora tá certinho o nosso fundo, tá certinho com o fundo do nosso footer, que é esse azul. Beleza, mas eu não quero que seja Instagram a palavra. Eu acho que dá para fazer uma coisa mais bonitinha. Vamos tirar Instagram, aproveitar que a gente tem uma biblioteca de ícones que a gente está utilizando, como por exemplo aqui, ó, que a gente pegou esse ícone dessa patinha, e a gente vai ver aqui, ó, isso aqui é o catálogo de ícones do Material Icon. Eu vou vir aqui e eu vou pesquisar, sei lá, câmera, que eu já tinha até pesquisado, já estava por aqui. Olha, câmera. Esse ícone aqui me parece muito bom, porque ele, bom, parece sugerir bem, né, um link de Instagram. Então eu peguei aqui esse câmera out, tá bom? Esse é o nome. Ah, e como é que eu faço para colocar esse ícone lá? A gente viu nas aulas anteriores que, olha, basta você ver aqui. A gente já tinha usado um ícone. A gente tinha usado um ícone aqui, né, que é no caso esse ícone aqui da setinha para a direita, que a gente depois vai voltar e estilizar. Mas tem esse ícone aqui da patinha também. Esse ícone aqui da patinha, bom, dá uma olhada aqui em cima. Tá aqui. Ele é simplesmente essa tag aqui, com a classe Material Icons e o nome do ícone aqui dentro. Então eu vou pegar, eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés do texto Instagram, eu vou colocar o ícone. Só que se eu colocar pets, vai aparecer uma patinha aqui. Não é uma patinha que eu quero que apareça. Eu quero que apareça aquele câmera out que eu acabei de ver lá. Coloquei câmera out, tá aqui, apareceu o link do meu Instagram. Apareceu o ícone aqui que vai estar associado ao link do meu Instagram. Cliquei aqui, mais uma vez, página do meu produto e também do melhor time do Rio de Janeiro. Mas, tá aqui. Beleza, essa é a forma que a gente estruturaria isso. E isso aqui, eu, na verdade, faria outras coisinhas. Especificamente, olha, esse texto aqui, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de presença. E como é que eu faço isso? Tamanho da fonte, eu posso escolher algumas dessas opções aqui, por exemplo. Na verdade, eu também posso deixar a fonte em negrito. E aí, como é que eu faço isso? Peso da fonte. E aí você pode brincar com essas opções aqui, né? Font weight, eu vou botar aqui bold, eu quero em negrito. Ó, aí agora, visite as nossas redes sociais. Tá aqui, tá mais expressivo, né? Beleza, então isso aqui tá mais expressivo do jeito que a gente queria, do jeito que a gente gostaria. Agora, só para finalizar, para deixar aqui a coisa bem redondinha, do jeito que a gente tem feito, eu vou fazer o mesmo truque daqui de cima, que se você for ver tem um sombreado nessa caixa, e que eu acho muito interessante. Eu quero jogar aqui pro footer também, para dar essa ilusão assim de que o header e o footer estão acima do conteúdo central, né? Porque aí tanto que geram sombra sobre o conteúdo central, entendeu? E a gente vai fazer isso aqui. Olha, você pode simplesmente copiar, a primeiro momento, essa instrução aqui, essa propriedade aqui, ó, Box Shadow, porque a gente vai aplicar isso aqui no footer, só que tem um lance, né? Box Shadow, como é que ele funciona? O que são esses três valores? O primeiro deles, tá, eu copiei no item errado, por isso que ele gerou uma sombra aqui, eu quero gerar uma sombra no footer. Então eu vou copiar aqui, ó. Beleza, ele já gerou, mas você não está conseguindo ver. E por que você não está conseguindo ver? Porque esse Box Shadow ele está programado para jogar sombra da esquerda para a direita em 0 pixels,
né? Tá bom, ele não joga sombra, na verdade, na horizontal, ele joga a sombra na vertical, de cima para baixo, uma sombra de 5 pixels. De cima para baixo. Só que agora a gente quer o quê? Uma sombra para cima, né? A gente não quer uma sombra para baixo. A gente quer uma sombra que que o footer faz no corpo, que é uma sombra que vai de baixo para cima. Não é isso? Aqui a sombra vinha do header para o corpo, de cima para baixo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: nessa informação aqui, a gente vai colocar um negativo, porque a gente quer que ela vá. Bom, ela quer que seja esses mesmos 5 pixels, mas projetado na direção, no sentido contrário. Salvei aqui. Salvei aqui e olha só, apareceu aqui o nosso sombreado aqui, tá vendo? Pois é. Então, essa era uma firulinha boba, mas era uma firulinha boba que eu queria demonstrar e acho que ela ilustrava bem aqui as nossas preocupações com isso. Beleza. Com isso aqui, a gente ilustrou, na verdade, como é que seria um footer do seu projeto. É lógico que, na medida em que você vai fazendo a sua landing page, você pode colocar outras informações que para você são relevantes aqui, como, sei lá, qualquer coisinha aqui da sua empresa, um botão de clique para alguma coisa que para você seja relevante também, algum outro produto talvez que seja interessante você demonstrar, qualquer coisa que para você faça sentido. Beleza? Aliás, diga-se de passagem, se você tiver outras redes sociais, você pode simplesmente colocar mais ícones aqui, como por exemplo um ícone para o seu Twitter, ou um linkzinho para o seu Twitter, para o seu Facebook, a rede social que você utilizar. Você colocaria aqui nesse footer. Beleza? Mas agora, com esse header e com esse footer, se prepara, porque nas próximas aulas a gente vai cair em cima do conteúdo dessa página para deixar ela redondinha para todo mundo que quiser comprar uma meia arejada. Beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder o final dessa série aqui e aproveita e deixa no comentário aqui para mim. Você compraria uma meia arejada? Talvez pro verão? Bom, eu quero saber sua resposta. É isso por hoje, eu vejo você na próxima aula. Valeu!